existem, elas são irreais, assim como não existe a disciplina. E assim como foi falado da vigilância das câmeras, eu recordo muito de uma frase que tinha no meu tempo de aluno em uma escola religiosa. Todos os lugares tinha a frase: Deus me vê. Inclusive no banheiro, professor, não tinha câmera, mas tinha Deus me vê. Aliás, o Deus me vê tem uma versão pós-moderna dele. Sorria, você está sendo filmado. Aliás, essa frase está mal traduzida. Na verdade, devia dizer assim: te cuida, tia, nós estamos te olhando. Aliás, perguntado num hotel: dá para deixar o notebook no quarto quando estou saindo? Claro, todas as dependências do hotel são filmadas. Bom, então, essa é a proposta da inexistência da disciplina. Quanto tempo ainda tem, professor? 15 minutos. O senhor é generoso, professor. Então, eu vou apresentar, dentro dessa proposta, uma prática de pesquisa. Quando nós vamos fazer a pesquisa, primeira coisa que nós perguntamos para os nossos estudantes: qual é o teu problema de pesquisa? Quando um mestrando ou um doutorando tem um problema de pesquisa, é a glória. Às vezes leva meio ano ou até um ano. Aí o que nós dizemos? Pega o teu problema de pesquisa e cola lá no espelho, cola no retroprojetor, no retrovisor do carro, porque tem que sempre olhar o problema de pesquisa. Claro que agora eu estou falando de uma outra pesquisa, aquela em que nós, professores e professoras do ensino médio, podemos fazer para os nossos alunos. E também tem que ter um problema de pesquisa. E eu vou apresentar um exemplo, cada um vai fazer muitos outros, de problema de pesquisa, e eu vou trazer aquilo que eu estou chamando um problema genérico de pesquisa. Um problema genérico de pesquisa. Ou seja, esse problema vale para N pesquisas, desde que eu mude alguma coisa. E esse meu problema de pesquisa é o seguinte: como preservar saberes primevos na tentativa de fazê-los saberes escolares, mediados por saberes acadêmicos. Está aqui o problema de pesquisa. Tá, eu vou explicar, só não conhece a palavra primevo, ali as outras todas vocês conhecem. Primevos é saberes populares, saberes da tradição, saberes, o que nós chamamos usualmente de etnociência, a ciência do povo. Então, estes são os saberes primevos. Cada um vai procurar saberes primevos, vai olhar esses saberes primevos, vai trazer talvez para a sala de aula, para olhar os saberes, se tem saberes acadêmicos, e transformá-los, fazê-los saberes escolares. E aí vocês perguntariam exemplos? Por exemplo, como preservar sementes caipiras e saberes de agricultores na tentativa de enfrentar situações de biopirataria. E aqui, todo esse imenso Rio Grande, quantos saberes tem nessa situação de nós estarmos perdendo variedades de milho, variedades de galinhas e outras coisas mais, que são esses saberes primitivos que nós vamos olhar e ver como é que nós vamos combater, inclusive, a biopirataria. Outro, como preservar conhecimentos acerca da desidratação de alimentos e trazê-los para a escola como uma atividade para diminuir a fome. Outro, como aproveitar rodas d'água existentes no meio rural para ensinar a conservação da energia na escola básica. Outros exemplos, técnicas de construção e plantios em terrenos íngremes. Outro, controle biológico de pragas, produção de energia antes do uso generalizado da energia elétrica. Como é que era feito isso?
conservação de alimentos, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, como eram eliminados os dejetos antes de termos água encanada. Os nossos avós sabem isso ainda, porque eles não conheceram água encanada. Tá, desculpe. E aí, uma proposta de metodologia. A dimensão importante dessa prática de pesquisa consiste na identificação da existência, preferencialmente onde está a escola que os alunos e as alunas do ensino médio estão, e se fazem pesquisadores de saberes primevos que estão em risco de extinção. E aí uma justificativa teórica para o assunto. A frase é de Hobsbawm, no seu livro Breve Século XX, provavelmente um dos maiores historiadores do século XX, um pouco do século XXI, porque ele faleceu no ano passado. Ele diz o seguinte: e olhem se esse diagnóstico não é um pouco a realidade das nossas escolas. A destruição do passado, ou melhor, mecanismos sociais que vinculam a nossa experiência pessoal à das gerações passadas, é um dos mais lúgubres fenômenos característicos deste final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de passado contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso, os historiadores, cujo ofício é lembrar os que os outros esquecem, tornam-se mais importantes do que nunca nesse final do segundo milênio. É impressionante como nós temos jovens nas nossas salas de aula que não conhecem o que os seus avós faziam. E aí eu digo que é no apossamento das recomendações de Hobsbawm que nós, educadoras e educadores, temos também o ofício que Hobsbawm comete aos historiadores: lembrar o que os outros esqueceram. E é nesse espírito, na pesquisa que se relatada, que se revisita as nossas raízes passadas, para encontrar perspectivas para o futuro. O saber escolar vem à sala de aula para ser discutido e, se possível, explicado com o conhecimento dos saberes acadêmicos. E aí surge a pergunta: como esse saber primeiro pode se tornar um saber escolar? Essa é a pergunta: como é que nós vamos fazer saber escolar? E a outra pergunta surge: por que este saber primeiro vale a pena se tornar saber escolar? No livro lançado ontem, há um capítulo inteiro, a pesquisa de saberes primeiros, catalisando para a indisciplinaridade. E eu acho que talvez as discussões que se faz ali, dos diferentes possibilidades, por que se fazer esse saber escolar, é talvez uma boa justificativa para a pesquisa. E aí, fontes desse saber escolar. De uma maneira geral, se solicita a pessoas, de preferência mais idosos, com 75 anos ou mais, que se pergunte para ela acerca de saberes que eles conheciam há pelo menos 50 ou 60 anos atrás, quando esse conhecimento ainda podia ser reativado, se vale a pena ou não. E aí eu queria trazer, primeiro, 2 subprodutos. Primeiro, o subproduto dos entrevistadores: a descoberta do quanto pessoas sem escolarização formal detêm saberes que, em muitas situações, a academia desconhece e até não sabe explicar. Talvez essa seja uma surpresa: os jovens descobrem quanto as pessoas mais velhas, mesmo sem ter ido na universidade, têm conhecimento. E o quanto ainda somos preconceituosos, colocando o rótulo: isso é um saber popular. E
Talvez outro subproduto importante, o exercício do diálogo entre gerações. Talvez este um dos subprodutos mais preciosos. E um outro subproduto é dos entrevistados. A satisfação daqueles que usualmente são desconsiderados quando a escola vem lhes perguntar algo. O prazer e a competência quando eles têm oportunidade de ensinar. E a valorização daquilo que é considerado sem valor. Depois desses subprodutos, o produto, antes ainda, óbices facilitadores do diálogo entre gerações. O diálogo entre gerações é verificável quando nós fizermos oposição a duas situações. A primeira, o presenteísmo, ou seja, a vinculação exclusivamente ao presente, sem enraizamento de passado e sem perspectiva para o futuro. E a segunda, mais danosa talvez, o cientificismo, a crença exagerada no poder da ciência, ou atribuição a ela a apenas efeitos benéficos. E por fim, nessa valorização, aquilo que nós estamos fazendo, buscar saberes que estão em risco de extinção, e atividades que buscam a ligação com o passado próximo e remoto. Isso vai fazer com que nós vamos conseguir ver como se enraiza e é enraizado a construção de um conhecimento. E o produto principal. Antes, lembrando uma frase que abre o capítulo que eu fiz referência há pouco: quando um velho morre, é como uma biblioteca que queima. E aí a preservação de saberes populares, que sejam, para evitar que sejam perdidos pelo esquecimento ou raptados pelos biopiratas. Eu acho que vamos sonhar e imaginar que em cada escola, em cada turma, se resgate 4 ou 5, 10 saberes. Olhem a quantidade de saberes, está aí já uma proposta para um terceiro livro, secretário, de nós fazermos o relato desses saberes e a valorização desses saberes que ultimamente são desconsiderados. Bom, eu encerro com apenas uma pergunta em contraposição a uma situação que eu acredito a maioria de vocês ouviram na infância e na adolescência. Não seja curioso, menino. Ótimo. Não seja curiosa, menina. Alguém ouviu aqui nessa sala? Muitos ouviram, pois agora é o contrário. Seja curioso, seja curiosa. E é fácil hoje ser curioso e ser curiosa, e em cima disso, uma pergunta capital. Dentro da proposta em que se quer ser curioso e ser curiosa, é uma exigência como fazer a diferença, enquanto homens e mulheres, que nos envolvemos em fazer uma escola ainda melhor, a partir desse segundo Seminário Internacional de Educação, quando nosso horizonte está na construção de um mundo mais justo. E se nós não pelearmos por um mundo mais justo, esse seminário não valeu a pena. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor Ático. Muito bom. Pessoal, então, está ótimo, vocês ainda permanecem, um grande público. Lembrem-se do nosso encerramento, já está por acontecer. Nós, enfim, não sei se haverá muita oposição diante do nosso próximo passo, que é atender as perguntas que chegaram até aqui, e em vez de perguntar, cada um responder uma pergunta ou outra, a professora fará este link das falas de hoje, e a seguir lemos as perguntas que nos chegaram, e cada um dos professores, por uma vez, faz a sua intervenção e já se despede. Tá bom assim? Sim, ótimo, obrigado. E a seguir, sim, a propósito do tema hoje, que é a questão da democracia. Então,
E a seguir veio o nosso encerramento com o secretário e o grupo, né, que quer muito fazer a sua apresentação, e nós queremos ver, os convidamos. Então tá ok, professora Rosa. Estão me ouvindo? Ok. Bem, nós queremos nesse momento agradecer muitíssimo aos 3 palestrantes que nos colocaram questões que, resumidamente, podemos dizer que tratam da política como algo fundado no sensível. A ideia de pensar o impossível, vivendo concretamente, praticando o político. E isso tem a ver, os 3 palestrantes falaram, com a coexistência, com a convivência, dentro do dissenso e dentro da diferença. A convivência dentro do pensamento do impossível. O professor Paulo disse que eu gosto muito de Foucault. Um dos textos do Michel Foucault, ele escreve que sobre o ofício do pensador, sobre o ofício do filósofo, e nos pergunta: o que é a filosofia, senão a prática de pensar diferente do que nós mesmos pensamos? Acho que não é um palavrório só, não é palavra jogada ao vento, é arriscar pensar diferente daquilo que nós mesmos pensamos. E esse processo, os 3 professores nos alertam, é um processo longo, é aceitar o risco de enfrentar os perigos do nosso tempo. Alguns dos perigos do nosso tempo foram falados aqui. Para além do gerencialismo, a ideia de que é possível enfrentar, por exemplo, o empobrecimento da palavra, do sentido do que seja o político. Essa ideia quase vergonhosa de dizer você está sendo político, que o professor Joe falou, é importantíssimo. Se nós vamos a uma filósofa como a Hannah Arendt, ou vamos ao Foucault, ou vamos a tantos outros filósofos e pensadores como Antônio Gramsci, nós vamos pensar que o enfrentamento do empobrecimento da palavra e do sentido do político é um dos perigos maiores do nosso tempo. Então, a ideia de que o professor Joe nos falou, será que nós queremos ser o bom cidadão ou queremos que o nosso aluno seja aquele que vai ser um bom cidadão, alguém que não joga papel no chão, ok? Mas como é que nós conseguimos ir adiante e nos tornarmos aquele que apenas não quer ser mais apenas um bom cidadão, mas alguém que enfrenta radicalmente a diferença. Enfrentar a diferença, o risco da diferença, não é exatamente, em termos democráticos, tolerar o outro. A tolerância é um patamar do enfrentamento da diferença. A tolerância é pouco para o que nós temos que enfrentar, como aquilo que vem pela palavra, pela expressão, pelo risco de ouvir o que nós talvez não queríamos ouvir. Então, a ideia de trocar a liberdade pela segurança, que o professor Paulo Carrano nos falou, é outro dos perigos do nosso tempo, não é mesmo? Então, a ideia de que nos fala o filósofo Jacques Rancière, o real precisa ser ficcionalizado para ser pensado. Não é uma ideia legal isso? Parece também uma frase bonita apenas, mas o real precisa estar na arte da palavra, o real precisa estar na arte do vídeo, da música e principalmente da escuta e da fala do outro que desafia o que eu mesmo, professor ou colega, acabei de dizer. Acho que nós tivemos aqui uma aula de diferentes formas, mas muito afinadas entre si, do pensamento democrático, o quanto ele ainda, temos um longo caminho a percorrer nesse sentido. Houve uma pergunta inicial, passemos logo às perguntas, uma pergunta inicial que foi como podemos ver os vídeos do professor Paulo Carrano, depois ele vai nos responder, e existem questões muito curiosas e interessantes aqui, a respeito do seguinte, se cita o nome da pessoa que fez a pergunta, mas não dá para... Ela se intitula Uma Senhora Utópica.
E essa pergunta vai direto para o Paulo, mas me parece que os três podem responder também. Professor Paulo, gostaria de conhecer um pouco mais sobre o seu ponto de vista acerca da socioeducação e dos atores que participam desse processo de educação formal e informal ao mesmo tempo. O estigma e a hierarquia permeiam esse setor da sociedade, setor aqui dito educação, não? E pouco se discute sobre isso com relação aos educadores/cuidadores. Como pensar em estimular a crítica dentro do ambiente de privação de liberdade? Uma pergunta ampla que é para os três aqui. Os senhores concordam que esse é um tema que precisa ser abordado também? Não seria parte da sociedade, dessa juventude, que nós queremos no plural? E a nossa senhora utópica faz um elogio à exposição do professor Paulo. O Mauri pergunta para o Joe, em uma sala de aula, é interessante a gente ter alunos com transtorno de hiperatividade, muito em comparação a ter alunos pacatos e inertes? Bem, a Joelma Furtado pergunta... Lupe, tu não podes ir embora. Posso dizer, de Rio Grande, ela pergunta, já está constatado como decadente o sistema de avaliação utilizado nos Estados Unidos. Só que ele é aplicado com afinco no Brasil, atualmente. Como o senhor vê esses testes, como, por exemplo, a Prova Brasil, que tira a liberdade do currículo, do trabalho com projetos e, inclusive, com a interdisciplinaridade? Como seria possível reverter um quadro como esse? Outro participante, chamado Paulo, pergunta aos três como educar para a liberdade em condições de aprisionamento. Como é que a escola, pura competição acadêmica, seria capaz de formar professores democráticos se eles estão ocupados demais em pensar nos resultados acadêmicos, eu virei portuguesa neste momento, acadêmicos e na segurança do diploma. Achei interessante usar a palavra segurança aqui. Tem as seguranças na escola e a segurança do diploma, o duplo sentido da palavra. Qual seria a possibilidade de formação crítica dentro de instituições tão cheias de policiais não fardados e tão estruturada para reproduzir valores exteriores e ultrapassados? Ok. Era isso. Renovando os convites para a permanência, primeiro, os professores fizeram o exercício do analítico. E agora vou solicitar que façam o exercício do sintético, da síntese das respostas, né, das considerações, em 5 minutos para cada um. Professor Joey. Ok. Muito bem. Muitas das perguntas tinham a ver com a natureza democrática da classe de aula na escola, que o professor Paulo também fez referência, e eu acho isso uma pergunta muito interessante. Mas tem um mito, eu acho, que para ensinar práticas democráticas, a única maneira de fazer isso seria deixar a escola totalmente democrática. Eu, com certeza, sou a favor de democratizar as práticas nas escolas. Contudo, as crianças são crianças, e até o John Dewey, que era um bom defensor dessa abordagem nas escolas, ele não dizia, as pessoas interpretavam errado, que o professor precisa sair do caminho e deixar as crianças aprenderem e cheirar flores e serem livres. Não, ele não dizia isso. Ele dizia que o professor tem uma grande responsabilidade de criar um ambiente para as crianças que permite
permita a elas de descobrir novos processos, e isso é uma grande responsabilidade. Portanto, eu não acho que você tem que ter um ambiente totalmente democrático para ensinar práticas democráticas. Com certeza você quer ser sensível nesse sentido, mas eu não acho que seja necessário. E isso é o igual para as diferentes crianças da sala de aula, com os diferentes transtornos e deficiências. E numa comunidade democrática, todas essas crianças têm algo para participar em e é algo para contribuir, e nós devemos lutar por isso. É criar salas de aulas e espaços onde todos não só é permitido e é encorajado a contribuir. Eu não acho que isso necessita uma democracia pura, mas precisa que o professor tenha consciência da filosofia democrática e teorias democráticas para que funcione. Thank you. Professor Paulo César? Sim, acho que é a ideia. O senhor precisa ser traduzido, professor? Não. Eu estou influenciado pela Rosa, uma escuta de si, sabe? Aquela coisa de ouvir os próprios... Deixei o... Bom... Não, assim, eu estava brincando aqui, eu fiquei pensando, não sei se eu compreendi bem a tradução, eu estava perguntando se eu podia divergir ou se era só assim. Mas, assim, eu fiquei pensando, eu queria até esclarecer alguma coisa. Quando eu falo tornar a escola democrática, eu estou pensando numa democracia radical. E eu vou fazer uma má comparação, mas eu penso assim, uma democracia radical é como a virgindade, não tem meia virgindade. Então, ou nós apostamos na democracia ou não apostamos na democracia, percebe? Essa é a grande questão. A outra coisa por exemplo, tem um caso de um casal conhecido de amigos que a criança de 2 anos decide se bota um casaco ou não. Você está com frio? Quer botar o casaco? Eu não quero botar o casaco. Você quer comer isso? Não quer comer aquilo? Quer dizer, uma criança de 2 anos não tem ainda discernimento para tomar decisões até sobre o seu próprio corpo. Então, esse processo, né, de negociar e de construir em mediação, né, esse longo caminho ontogenético, né, falando em Piaget, em Vygotsky, esse caminho ontogenético da heteronomia total da criança, que nasce dependendo para tudo dos adultos, até a autonomia sempre relativa dos adultos, não tem uma regra, não tem uma maneira de fazer, mas há um princípio em torno disso. O ser humano está condenado a ser livre num regime democrático. Então, nós temos que criar sempre ambientes democráticos. E ambiente democrático pressupõe, né, a cada um segundo as suas necessidades, né, de cada um segundo as suas